Terceira parte, comportamentos de pais narcisistas em relação aos seus filhos, ok? Na aula anterior, nós paramos em 16 exemplos de comportamento de pessoas narcisistas. Vamos dar continuidade agora à numeração desses comportamentos, falando do comportamento em relação aos seus filhos, de pais narcisistas em relação aos seus filhos. Então, 17, né? Nós estamos no 17º comportamento de pessoa narcisista. E agora pensando nos pais, o comportamento de conceber a ideia de que seus filhos precisam passar pelas mesmas dores que eles passaram e os tratar como bode expiatório. Não é curioso isso? Né? Normalmente, na nossa experiência, os pais eles se sacrificam para que os filhos não passem pelo que eles passaram. Mas a pessoa narcisista ela é capaz de ter uma atitude diferente, de pensar diferente. Na verdade, essas pessoas enxergam apenas um mundo mau, não é isso? E esse mundo é um mundo de disputa, né? E desde cedo, já que eles enxergam esse mundo mau, eles colocam seus filhos no ringue. E, no caso, essas pessoas narcisistas reproduzem nos filhos o que elas são. Elas têm uma visão de mundo, elas se comportam de uma maneira nesse mundo e acham que estão fazendo bem aos seus filhos a preparar eles para esse mundo que elas veem com esse olhar distorcido, ok? Então, naturalmente, o filho que não se adaptar perfeitamente ao modo operante do pai ou da mãe narcisista, esse filho vai sofrer toda a carga negativa. É como aquele filho que o pai quer botar para estudar, porque estudar é algo normal, né? O pai quer educar e aquele filho é um rebelde, ele não quer estudar, e o filho, então, vai passar por alguns castigos, vai passar por alguma pressão para que ele faça aquilo que o pai entenda que é certo. No caso de estudar, realmente é certo. Mas no caso dos pais narcisistas, eles têm uma visão distorcida e repassam essa visão distorcida do mundo, das pessoas, para seus filhos. Moldam os seus filhos. Né? E aí, essa criança que não se adaptar, né, a essa visão distorcida do pai, levará a culpa de tudo que sair errado na vida familiar. Ela será o bode expiatório, né? O que é o bode expiatório? É o que leva a carga do pecado do outro. Né? Se você pegar na Bíblia lá, tem uma passagem lá que fala do bode expiatório. Né? Se você não conhece, quer conhecer, é só lá pegar no Google lá, o bode expiatório. Né? Tem lá, se não me engano, no livro de Números, sobre essa narrativa. O bode expiatório levava o pecado dos outros, o erro dos outros. E os pais erram e, na verdade, muitas vezes projetam algo no filho, o filho não corresponde àquilo, e aí ele é o culpado, você que é o culpado, porque se você fizer da maneira que eu estou fazendo, que para ele é a maneira correta, mas traduzindo da maneira correta, se você fizer essa coisa errada que eu estou fazendo, que eu quero que você produza, não daria certo, seria mais ou menos assim, fazendo uma interpretação correta do comportamento do narcisista. Não é isso? Impressionante. Filhos de narcisista acabam tendo a mesma missão de Cristo. Pessoas de muitas dores, como diz o texto lá de Isaías, né? E esse texto de Isaías 53:3 fala assim, ó, ele, Jesus, no caso, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e não fizemos dele caso algum. É uma comparação, uma analogia que eu estou fazendo. O filho de narcisista se aplica muito bem aí a esse texto, né? Um filho de muitas dores, né? Desprezado, tido como indigno porque não se moldou, não está conseguindo reproduzir o que os pais querem. É interessante essa analogia, né? Imagine você, uma pessoa terapeuta, chegar aí no seu consultório, no seu futuro consultório, ou seja, online ou presencial, chegar em seu consultório um paciente cristão, né, que tem um pai ou uma mãe narcisista. Pior ainda, não só tendo um pai ou uma mãe, tendo os dois narcisistas. Hein? Como é que fica? Como cristã, né, a pessoa poderá ser lembrada de sua missão, né, muito semelhante ao que Cristo fez.
é um homem de dores, né? Pagou um preço, missão árdua, mas que também poderá resultar em um filho ou uma filha oprimida, né, ver o fruto do seu trabalho. Ou seja, você como uma filha, você como uma filha, né, você lutando pelo seu pai, pela sua mãe que é narcisista. Eu sei que é difícil, né, mas você poderá ver o fruto do seu penoso trabalho, né? São comparações que podem ser motivacionais para uma pessoa cristã que você venha atender no seu consultório. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, né? E observe que, nesse caso, essa realidade acontecerá aqui ou na eternidade, dentro de uma visão cristã. Às vezes você não tem a recompensa esperada aqui, mas certamente terá, dentro de uma perspectiva cristã. Não é isso? Aí Romanos 8,18 não fala isso? Romanos 8,18. Porque para mim tenho que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não é isso? Então, recebendo o paciente cristão, tudo isso pode ser aplicado, né? Tem uma matéria nossa aqui na frente, daqui a pouco você vai ter essa matéria, né? Que é conhecimento bíblico teológico com aplicação terapêutica. Tá? Há muitos textos, há muitos episódios bíblicos que são base para que você ensine e faça aplicações terapêuticas, que certamente ajudará seu cliente, seu paciente cristão e até não cristão, porque tem muitas pessoas que não são cristãs, mas creem na palavra de Deus, têm um apego pelas questões religiosas, foram criadas, né, por uma avó cristã, por um pai, por uma mãe cristã, por um tio, né? Elas têm raiz, ela tem semente do evangelho, tem princípio, tem conhecimentos bíblicos. Há muitas pessoas que não têm relação nenhuma com igreja, com coisa, mas crê na Bíblia, lê a Bíblia. Né? E tudo isso são ferramentas que você pode usar no seu tratamento terapêutico. Né? E você que ou não é uma pessoa cristã, né? E faz o curso conosco, não é isso? Né? Entender o mundo de seus pacientes cristãos e também não cristãos, será importante, porque assim você poderá fazer analogias e aplicações dentro da realidade de crença do seu paciente. Então, se você é uma pessoa cristã, você tem que conhecer as outras religiões, os outros segmentos. E você vai ter um pouco de aula sobre isso, vai entender um pouco sobre isso. E você que não é cristão, é importante você conhecer um pouco do universo cristão, porque você vai conhecer, vai entender, vai receber pessoas cristã no seu consultório. E também você poderá receber uma pessoa não cristã, você poderá não, você vai receber pessoas não cristãs, e mesmo a pessoa sendo não cristã, você poderá aplicar analogias bíblicas, né? Conhecimentos bíblicos a ela, para fazê-la entender alguma verdade, não tem problema nenhum. Então você não vai perder nada em ter a aula de conhecimento bíblico teológico com aplicações terapêuticas. É de fundamental importância para você. E observe que o filho ele pode ajudar os pais a se livrar daquele comportamento narcisista, mas pode também buscar a sua própria libertação. Nesse caso, o pai ou os pais buscarão outro filho, né, outro bode expiatório para ser o substituto. E o curioso é que os pais poderão tratar os filhos de forma diferente, né? Quando estiverem em público, para resguardar a sua falsa boa imagem social. Deixa eu bater nesse ponto aqui. Então, esse filho, ele com conhecimento sobre as características e o comportamento do narcisista, ele pode ajudar os pais. Ele vai procurar o tratamento terapêutico, porque ele é a vítima, ele entendendo como é que funcionam os pais, ele poderá ajudar os pais. E ao ajudar os pais, ele não conseguir ajudar os pais, ele mesmo poderá se autoajudar, se libertando daquela opressão dos pais. E se ele, depois de ter o conhecimento, se libertar da opressão do pai, o que o pai vai fazer? Ele vai buscar um outro filho. É, ele vai buscar um outro filho, já que ele perdeu o domínio de alguma maneira de um, ele não está conseguindo reproduzir ele no filho, ele vai procurar um outro filho. E mesmo ele tendo esse comportamento
narcisista, impositivo, opressor em casa, quando ele tiver um relacionamento com o filho de maneira social, ele vai passar um outro quadro, né? Ele vai ser uma outra pessoa socialmente, que não diz nada a respeito do que ele é em casa. E o filho está vendo isso, está percebendo isso. E automaticamente isso é algo altamente negativo para a formação emocional do filho, que está vendo o pai com os comportamentos. Tem uma historinha que eu acabo de lembrar agora, né, e é muito conhecida, mas de repente você não conhece. Aquela historinha do filho, ô pai, vamos morar na igreja. São duas histórias, né? O pai, vamos morar na igreja, insistindo, o pai, vamos morar na igreja, e queria morar lá. O pai pensando que o filho gostava muito da igreja, né? Tinha aquela paixão pelos comportamentos, depois descobriu que, na verdade, o filho queria morar na igreja, porque o pai e a mãe eram muito diferentes na igreja. O comportamento do pai e da mãe era muito diferente na igreja. Uma outra historinha também muito conhecida que se conta nesse contexto é que diz que tinha um velório lá do pai, né? Alguns contam do pai, outros contam da mãe, né? E ali, na hora do velório, as pessoas chorando, e na hora da mensagem, da pregação, cada um ia falando uma coisa, né? E os elogios, né? Os elogios, sabe? A babação, desculpa a expressão aí, a bajulação, melhor dizendo, né? É a expressão mais adequada, desculpa a expressão, e aquele contexto de elogio, de bajulação, a criança olhou assim para cima, assim, pediu para pediu para levantar no colo para olhar lá. É o meu pai mesmo? É o meu pai que está ali? Então, essas histórias acontecem para retratar um pouco como é que as pessoas têm os comportamentos diferentes em casa e em público. E narcisista tem esse comportamento muito forte, muitas vezes. Porque elas podem ser naturais em casa, mas na rua ela precisa do elogio. Ela precisa daquela imagem, porque aquela imagem vai trazer benefício para ela, entendeu? Isso acontece. Ok? Um outro comportamento aí, um outro item, outra característica, 18, né? Já estamos na 18ª. Pais narcisistas também costumam ter filhos idealizados, ok? Bom, diferente do outro filho, né, que sofre todas as dores projetadas pelo pai ou pela mãe, né, que esse filho não correspondeu ou não corresponde, ou ele é liberto dessa opressão, o filho idealizado é aquele que realizará o que os pais não conseguiram. O pai cria uma imagem de um mundo estranho e muitas vezes, por mais que ele enfrente esse mundo estranho com seus comportamentos narcisistas, ele acaba dando com a cara na porta, né? Batendo em ponta de prego e acaba se machucando muito e não alcança os seus objetivos, os seus ideais, né? E chega a idade, né? Ou ele vê que já não tem muitas chances de alcançar todos os seus ideais, o que ele vai fazer? Ele vai projetar no filho, né? É aquele pai militar que projeta no filho ser militar. Ou então aquele pai militar que não conseguiu ser militar, não conseguiu ser médico, não conseguiu ser professor, professora, e projeta no filho. Quando projeta no filho essas coisas, porque projetar no filho é legal, ter a perspectiva que o filho seja a mesma coisa, ou seja aquilo que ele queria ser, ou que ela queria ser, é normal, desde que não haja aquela pressão, desde que não haja. Pode até ter uma condução, assim, sabe? Tentar seduzir, tentar levar o filho ou a filha a pensar naquilo, até aí é normal, desde que não haja pressão. Mas o narcisista não, o narcisista vai ter que ser, tem que ser, que não há outra maneira de ser feliz, né? Vai impor, né? Pode ser aquilo que ele conseguiu ser, né? Ou aquilo que ele não conseguiu ser. Ele vai impor e vai realmente idealizar aquilo no filho idealizado. Isso pode acontecer de duas maneiras distintas, né? O filho poderá ser visto como a continuidade de um falso sucesso,
porque ele pode conseguir muitas coisas e entender que aquilo ali é sucesso, mas numa análise fora não é sucesso, aquilo é opressão, aquilo é morte, mas para ele, ó, eu consegui, né? Né? A não ser que é sucesso dentro de uma visão egoísta que o mundo tem. Então, é um falso sucesso alcançado pelo narcisista. Então, ele vai projetar, né? É... Ou então, um falso sucesso. Ele, na verdade, não conseguiu nada, ele não conseguiu nada, e ele diz para o filho que conseguiu. Às vezes, ele consegue o que ele quer, e ele entende aquilo como sucesso, e, na verdade, não é sucesso, mas para ele é sucesso. E, às vezes, nem da perspectiva dele de sucesso, ele não conseguiu nada, mas ele diz que conseguiu, ele quer que o filho passe pelas mesmas experiências, fala assim, você precisa conseguir o que eu consegui. Na verdade, não conseguiu é nada. Repito, às vezes conseguiu, mas verdadeiramente aquilo não é sucesso. Então ele vai projetar, ele vai idealizar em cima do filho. Ele ou ela, ou os dois, irão idealizar em cima do filho individualmente. Okay? O filho pode ser visto como a tentativa de realização de sonhos, né? Objetivos não alcançados. Às vezes acontece também de conseguir, eu não consegui alcançar, porque alguns detalhes estava quase lá, mas você vai conseguir. Né? Para mim faltou pouco, mas para você, você vai conseguir. Eu não vou morrer enquanto você não conseguir. Entendeu? Ele será a reprodução, aquele filho será a reprodução negativa dos pais e terá os mesmos fracassos ou sucesso, né? Fracassos reais ou ah, sucesso, né? Dentro da perspectiva narcisista de sucesso. Detalhe, se numa casa um filho é o idealizado, que na verdade não realizou nada, apesar do pai ter incentivado, feito tudo, aquele filho foi na onda do pai, mas não conseguiu nada, não teve sucesso em nada. E se nessa mesma casa, olha só, tiver um outro filho que deu para alguma coisa, conseguiu fazer alguma coisa, porque se libertou das algemas do pai, né? De alguma maneira ele conseguiu fazer sem aquela opressão, sem aquela maneira errada do pai, a pessoa narcisista, né? Ela é capaz de explorar o filho produtivo em favor do filho parasita, né? Esse filho que, na verdade, ele não produz, né? Ou ele finge que produz, né? Ele tenta fazer alguma coisa, mas na verdade não sai do lugar. Por isso é um parasita. E às vezes o sucesso é, na verdade, fica só na teoria, né? A tentativa de sucesso fica só na teoria, mas nunca vai para a prática. Então ele é um parasita. Aí o outro produziu, mas ainda está de alguma maneira sob domínio dos pais dentro de casa. E quando não está sob domínio dos pais dentro de casa, mesmo fora, o pai tem influência, o pai vai buscar, vai fazer drama, o pai vai ter um jeito de buscar a ajuda, o benefício desse filho em favor dele mesmo, da esposa e do filho idealizado. Então, seja em aspectos considerados de sucesso ou fracasso, né, pelo pai ou mãe narcisista, o filho idealizado será usado como objetivo de realização não alcançada, né? Os pais tinham um objetivo de realização, essa realização não foi alcançada, esse objetivo não foi alcançado, né? E esse filho idealizado vai dar continuidade do sucesso, né? Ou seja, sucesso que os pais acham que alcançou, ok? Às vezes vai reconhecer que não alcançou, mas mesmo assim entende que fez a coisa certa, e às vezes vai reconhecer que alcançou e vai projetar isso no filho ou na filha. Ora, meu irmão, minha irmã, perceba que esse filho, sendo o protótipo do pai ou da mãe, ele será dominado, ele será bajulado, você é o cara, você pode. Ele vai dar carinho para ele, ao mesmo tempo vai dar opressão. Ele vai ser ajudado e protegido em tudo. Vai vir uma redoma falsa, uma redoma de segurança falsa. O que vai acontecer? Logo, esse modelo de pai, esse modelo de mundo, de tratamento, de educação,
será o referencial máximo que estará no inconsciente daquele filho, que é que o que vai estar nesse inconsciente? Bajulação, ajuda, proteção, fazer o que quiser sem ser criticado, porque o filho idealizado o pai vai passar a mão por cima, porque ele faz o que o pai quer. Então esse filho é bajulado, esse filho vai ser sempre ajudado, né? Muitas vezes o pai explorando o outro filho, né? Que não é o idealizado. Então, nessa tentativa de impor e de levar o filho para o caminho, esse filho também vai ser bajulado, ele vai ter pressão, mas vai ter bajulação, vai ter ajuda, vai ter proteção. Aí daquele que fala desse filho, o filho é perfeito, né? Ele não aceita que ninguém fale mal desse filho, porque o filho se comporta como eu quero que ele se comporta, e se ele está se comportando da forma que eu quero que ele se comporta, essas pessoas estão erradas. Essas pessoas não querem o sucesso do meu filho, não querem o sucesso da minha filha, por isso elas estão falando isso, são egoístas, né? São ignorantes, né? Não tiveram a educação do nível que meu filho teve, que a minha filha teve. Aí o filho está ouvindo tudo isso. Ele cresce nesse ambiente, sem crítica, sem que as críticas o afetem, né? E quando chega, logo vem a defesa. Isso fica no inconsciente dele, a criança. Aí quando crescer, o pai vai morrer, a mãe vai morrer, chega um momento que ele tem que sair, ele vai arrumar alguém, vai ter que casar. Ele vai manter relacionamento com os pais, mas vai estar casado, né? E o pai depois vai liberar para casar, já moldou. O filho é o que ele quer. Esse filho vai ser perfeito. E vai me dar netos perfeitos. Entendeu? Vai chegar no tempo do casamento. Esse homem vai chegar no casamento cheio de problemas. Um narcisista produzido, reproduzido. Ok? Portanto, narcisistas são basicamente espelho do pai ou da mãe. Muitas vezes, espelho dos dois. Né? Não aceitam ser contrariados, porque o pai deu essa superproteção. Afinal, se sentem superiores, super-homens que acreditam não haver criptonitas. Criptonita não é nada para eles. Eles tiram de letras criptonita. Se falar de criptonita, quem criptonita quer? Sou cara, né? Ok? Então, isso é uma das características dos comportamentos de pais narcisistas. Então, vamos a outro comportamento narcisista. 19, 19ª característica, 19º comportamento. Pais que têm o comportamento de criar filhos incapazes. Você observou que se você está ouvindo o áudio, a aula, e também está lendo, de vez em quando você vai ver uns errozinhos, né? Mas por mais que tu faça revisão, filho, é impressionante. Você revisa o texto todinho, aí quando tu vai gravar a aula, aí tu encontra aqui. Então, pequenos detalhezinhos que não vai fazer diferença, porque nós estamos explicando, ok? Então, não se liga, você que está acompanhando. E é bom que você ouça e você leia, você acompanhe a aula, você pare realmente. Se você está aí agora, tendo a sua aula, assistindo a sua aula, trabalhando, fazendo outra coisa, você pode fazer assim, de vez em quando eu falo isso. Mas o ideal é você parar na sua 1h30 aí, no mínimo, e ouvir e ler, tá bom? Esse é o ideal, né? Quem só ouve vai ter mais dificuldade. Então, você que está ouvindo e você que está lendo, você vai encontrar uns erros. A gente repara que eu não está gravando, mas são erros que não vão comprometer o conteúdo de nossa aula, ok? Continuando, por trás desse comportamento de criar um filho totalmente incapaz, pode estar também algum entupimento na tubulação relacionado ao medo de solidão, medo de abandono ou medo de violência de terceiros. Assim, a mãe ou o pai narcisista fará de tudo para ter sempre a presença de algum filho. Ela tem medo, né? É tão brava, né? Como narcisista, mas como brabo, como braba, tomou algumas pancadas, né? Sentiu a pancada, teve rejeição durante o processo, por mais que se colocasse como super-homem, né? Ou a Mulher Maravilha, a criptonita veio e deu umas pancadas
impôs algumas fraquezas, isso dói, isso marca. Aí daqui a pouco chega a época que a mãe vê que o filho está crescendo e vê que ele pode querer casar, e ela inconscientemente ou até conscientemente, ela vai tornar aquele filho incapaz, desestimulá-lo a casar, a arrumar um emprego, ou então ela vai fazer de tudo para ele casar, mas se manter ali no terreno. Aqui, filho, faz, olha, aqui tem espaço aqui à vontade, faz a casa aqui em cima. Isso é sempre perigo, né? Fazer casa no quintal, fazer casa em cima ou dividir a casa dos pais, só em última instância, só quando não der para fazer mesmo, independente de ser os pais narcisistas ou não. Esse caso, só quando não der mesmo. Precisou? Então faz. Mas se puder evitar, evita. Ok? Até nos casos de que os pais não são narcisistas. Né? E, então, para ter sempre a presença do filho e realizar outras anomalias emocionais, esse pai ou essa mãe transformará o filho em um incapaz. Né? Vai dissimular, não vai produzir nele. Então, são comportamentos diversos que o pai pode ter com relação aos seus filhos. 20º comportamento de característica de pessoas narcisistas, o comportamento de criar um filho rejeitado, como se esse filho fosse um invisível. Olha só, gente, imagine, o filho rejeitado e ele vê que parece que não existe, ele não está ali. Impressionante isso, deve doer muito. Né? Isso pode acontecer nos casos onde a gravidez foi indesejada, né? E o filho veio. Depois de ter nascido, a mãe simplesmente não se apegou ao filho e cumpriu um papel obrigatório. Simplesmente isso. Ok? Assim, emocionalmente, o filho rejeitado percebe e no inconsciente dele entra a marca da rejeição, da incapacidade de ser amado ou o sentimento de não ter a capacidade de ser atrativo a alguém. Isso está lá no inconsciente. Eu não sou capaz de gerar amor em ninguém. Né? Sou incapaz. Ele se vê incapaz de receber e de dar. Né? Porque os pais geraram isso nele. A situação piora se o filho rejeitado conviver, né, com um ou mais de um irmão que tenha tratamento totalmente diferente, que é o filho idealizado. Bem complicado. Imagine, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, imagine se o filho rejeitado também sofrer situações de bullying lá na família, no colégio e em outros lugares. Imagine uma situação dessa. Esse filho se tornará uma tragédia na vida dos outros ou em sua própria vida. Ou seja, em uma revolta, ele poderá matar pessoas. Há muitos casos desses nos Estados Unidos, não é isso? E em uma depressão, ele poderá tirar a sua própria vida. Daí, meu irmão, minha irmã, a importância do tratamento terapêutico. Né? E como aluna, né? E como aluno, há necessidade de você ter uma boa formação terapêutica, levar o curso a sério, né? Sempre fazer as suas pesquisas extras, não é isso? Fazer as suas anotações. Você, se já não recebeu, vai receber o seu PDF, não é isso? E também continuar numa segunda fase, naquela segunda fase, aonde teremos aí os grupos de estudos de supervisão coletiva, onde todos continuarão ajudando e ensinando a todos em uma grande festa americana de compartilhamento, de conhecimento. Meu irmão, extraordinária essa proposta. Um grupo sério, um grupo que está querendo aprender, que quer aprender, que está ali para somar um com o outro, vai comprar material junto, vai comprar curso junto, vai atrás de informação. A internet está aí, o YouTube está aí, o Google está aí, vão atrás de informação junta, vão compartilhar dificuldades, vão dar solução de casos juntos, vão fazer análise junto. Estou com a situação assim, ó. O que vocês acham? Isso. Já imaginava isso.
Aí daqui a pouco, hoje, um vai perguntar amanhã, ó, e vai receber uma sugestão. Amanhã é ele que vai estar com a situação, com um diagnóstico difícil. E aí todos, como perito emocional, vão estar fazendo uma grande associação, se ajudando mutuamente. Minha irmã, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Então, meu irmão, minha irmã, seja com o marido, né? Seja a esposa, com os filhos, ou parentes, ou qualquer pessoa ou grupo de pessoas, né? Não importa quem seja, com uma atitude direcionada ao marido, se a mulher for narcisista, com atitude relacionada à esposa, se o marido for narcisista, né? Com atitude narcisista contra os filhos, se o casal for narcisista, contra os parentes, ou com qualquer pessoa individualmente, com o grupo de pessoas. Quem é narcisista vai viver para si, né? Nenhum comportamento sanguessuga e poderá se retrair em algumas situações, né? Quando ele se sentir confrontado, a pessoa poderá se retrair, ou então, que é o mais normal acontecer, essa pessoa narcisista será uma dominadora e até mesmo violenta para alcançar ou manter o que alcançou. Essa é a base. Ela é uma pessoa sanguessuga. Quando ela vê que não vai dar para dominar, ela sentir uma pressão de um grupo de alguém, ela vai retrair. É tipo assim, é tipo uma luta de MMA. Vai dar uma respirada e vai cair para a briga de novo. Né? Ela vai ser intimidada ali, vai ver que vai tomar umas pancadas, vai tomar uns golpes, ela vai sentir, mas ela vai dar uma parada, vai refazer a forma da briga, né? As táticas, e vai voltar para a briga de novo. E se precisar, ela vai ser violenta. Ela quer alcançar seu objetivo, então ela quer manter o cinturão dela. Percebe? Bom, 21º comportamento, 21ª característica, o comportamento de imposição ou um comportamento de se fazer de vítima, ok? Os pais narcisistas, eles poderão ter a postura de imposição, né? Na força, vai ter que fazer. Mas se os pais não estiverem em uma posição de conseguir impor e ver que vão ter prejuízo, e ver que estão em desvantagem, eles poderão se posicionar como coitados, né? Podendo até mesmo ter reações fisiológicas, emocionais, né? E, mediante essas reações fisiológicas ou reações emocionais, eles poderão fazer ameaças de suicídio. Oh, se você for embora, eu vou me matar. Eu vou tirar a minha vida, não consigo, você vai me abandonar. Depois de tudo que eu fiz por você, tu vai me abandonar. Eu não vou aguentar. Aí daqui a pouco a pele começa a ter erupções, né? Começa a ficar avermelhada e o filho está vendo a pele ali, aquela situação. E é verdade, aquilo está acontecendo. Está acontecendo, é verdade. Começa a ver, eu vou me suicidar. Né? Isso é tudo ganho secundário que o cérebro faz. Né? E esse medo realmente pode produzir isso realmente. Né? Ok? E aí ela vai me matar. Aí vem pressão em cima. Aí a pessoa já é vítima. Percebeu? Isso pode ser um ganho secundário, né? Como falei. Ou seja, de forma consciente ou inconsciente, né? Se as reações emocionais do corpo, a, a, a ameaça de suicídio, né? O ato de não querer comer, o ato de não querer tomar banho, se essas atitudes, né, expressadas provocar o resultado que ela quer, que ele quer, de atenção e de cuidado, essas ferramentas serão sempre usadas, né, ou manifestadas como ferramentas, né, de uso principal. Como diz o ditado, né? Quem não chora, não mama. Não é isso? E há muitas maneiras de chorar para conseguir mamar. Né? O ganho secundário, a vitimação, se colocar como vítima,
Às vezes é consciente e às vezes também é inconsciente. O cérebro reage e vem as reações fisiológicas, ok? Enfim, juntando todas as características de uma pessoa narcisista, podemos resumir tudo declarando que a pessoa narcisista se sente um faraó ou qualquer outro imperador, né? Faraó esse que exige comportamentos totalmente submissos de seus súditos, né? Imagine uma criança que tenha pais narcisistas. Basta uma pessoa narcisista para fazer um estrago emocional na vida de uma pessoa, de um filho, por exemplo, né? Se o problema tiver, então, nos pais, os filhos terão sérias consequências, meu irmão, minha irmã. Terão dependência emocional e repetição de muitos comportamentos dos pais. Um já faz um estrago, dois, então. Lembra daquela música? Um elefante incomoda muita gente. Pois elefante incomoda. Nossa, tem essa música. Vai ver, vem umas coisas na minha cabeça, assim, do nada, assim. Do nada, assim, vem umas ilustrações aqui, algumas legais, outras tem nada a ver, cara. Entendeu? Então, um já é difícil. Dois, então, filho, um carro de som do político já incomoda, né? No tempo da eleição. Vim dois carros de som de políticos concorrentes ao mesmo tempo na rua, haja paciência. Percebe? Enfim, seja o marido em relação à esposa, seja a esposa em relação ao marido, ou seja, o casal, né, ou um deles em relação aos seus filhos, em relação aos parentes, ou qualquer outra pessoa, ou grupo de pessoas, já estou repetindo, né? Quem é narcisista sempre procurará dominar tudo para satisfazer seu ego, seu ponto de vista, suas necessidades e seus conceitos. São pessoas muito difíceis de se relacionar, né? Percebeu que eu repeti aqui, né? Mas é bom, repetição é bom para o seu aprendizado. Quarta parte, dados gerais sobre narcisismo, ok?